Queria aproveitar você que já está em pé para abrir a palavra em Mateus 27. Mateus 27, de 50 até o 54. Amém? Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou. Diga, se rasgou. Se rasgou. Se rasgou. Irmãos, o véu se rasgou. Ralabaxai, tem esperança para a igreja. Tem esperança para você que entrou aqui hoje toda bonitona, todo bonitão, mas só Deus sabe o que está dentro do teu coração. Tem esperança, ralabaxai, xalabaçá, para aquela situação que você já entregou na mão do Altíssimo. Tem esperança, o véu se rasgou para mim e para você, para o louvor e glória do nome daquele que vive de eternidade a eternidade. Amém? 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus por Jesus, pelo Filho de Deus, que não disse não para o Pai, que quando o Pai chamou para ele vir morrer por mim, pode tomar o seu assento, irmão, obrigada. Quando o Pai chamou para ele vir e descer até aqui, ele não disse não para o Pai, mas ele foi firme na presença. Até o final ele foi firme na presença. Então diga assim comigo: na presença, na profundidade da presença, a estabilidade da unção. Amém? Você quer unção, benção? Desce na presença. Você quer resolver as causas impossíveis? Desce na presença. Porque está lá escrito, lá em Isaías 11:2, que esse Jesus aqui, que ia vir para a igreja, ele vinha com as 7 unções do Espírito Santo. A unção, você quer a estabilidade da unção? Desce, se aprofunda na presença. Porque lá em Isaías 11:2 diz assim: ele vai te dar espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de temor do Senhor, espírito do Deus vivo. Não tem, é tudo está na nossa profundidade, na presença, para a gente ter a estabilidade da unção. Amém? Mas nem tudo, isso é o começo para nós, para a igreja. Mas nem tudo começou assim. Começou lá em Adão, no Éden, sim ou não? Porque o projeto do Pai sempre foi ter a presença conosco. O propósito do Pai sempre foi ter um povo cheio de presença, cheio dele. Então vamos começar por Adão, né? Lá onde as coisas começaram. Primeiro, Adão era gato. Desculpa aí os irmãos que estão aí na casa. Porque Deus só faz tudo lindo, irmãos. Deus só faz tudo maravilhoso. Deus faz tudo perfeito. Adão era inteligentíssimo. Tem uma teoria antiga aí que fala que nós só usamos 10% da capacidade do nosso cérebro. Hoje em dia os cientistas dizem que não é bem assim, que a nossa inteligência é dividida em vários tipos de inteligência. Inteligência musical, inteligência para números, inteligência para falar. Mas todos aí, o pessoal aí da alma, né, o Paulo Vieira, o Tony Robbins, eles dizem que a gente não usa a nossa capacidade, aí não é só o cérebro, aí já vai as coisas da alma. Mas com Adão não era assim. Adão tinha tudo, irmãos. Ele era lindo, ele era forte, ele era saudável,
ele era disposto, ele era inteligentíssimo, porque tudo de Deus repousava em Adão. Amém, irmãos? É isso que Deus tem para mim, para você. Se você não lembrar nada do que eu falar nessa noite, você lembre de uma coisa: lá no projeto inicial, Ele me fez obra-prima maravilhosa nas mãos dele. Amém? Aí o Adão, o abençoado Adão, como a gente já conhece a história dele, foi lá e desobedeceu. Saiu da profundidade da presença. E o que é que aconteceu com ele? A unção dele, ó, foi-se embora, irmãos. Porque aquele Adão lindo, aquele Adão que não envelhecia, a pastora dizendo aqui, eu querendo ser gatinha, a gente não quer envelhecer. O Adão era gato, irmãos, ele não envelhecia, disposto. Olha, tudo aquilo de Deus que repousava sobre a vida de Adão foi embora. Aí aquele homem que dava nome de bicho, que eu não acredito que ele só dava nome de bicho, eu acho que quando Deus mostrava o bicho para ele, dizia, bom, vaca, vai servir para isso, para aquilo outro, e Deus ia organizando, né? E ele ia governando. Como, irmãos, que o homem que era, lá no Ceará, a gente chama assim, o rei da cocada preta, o cara virou escravo da terra, que ele nasceu para governar. Mas eu vim dizer aqui, nessa noite, para mim e para você, porque o véu foi rasgado. Amém? O véu foi rasgado, irmãos. Então tem para mim e para você. Se aprofunda na presença. Se aprofunda na presença, que Ele vai estabilizar a unção. A unção que cura, que liberta, que transforma, que te dá esperança, que te dá força, que faz com você igual Josué e Caleb. Eles disseram, Senhor, a gente tem 80, mas nós temos a força de 40. Aí se eu for nesse pensamento aí, eu devo estar com a força de 15. Eita glória! Amém? Então naquele dia que Deus procurou Adão e que disse assim, Adão, cadê você? Que o pastor já ensinou pra gente que Deus não estava brincando de esconde-esconde com Adão, né? Deus estava procurando aquele Adão que Ele criou. E aí, para a gente refletir sobre isso, eu queria compartilhar com os irmãos alguns versos da Bíblia que me aterrorizam. Me deixam, irmãos, bem perturbada mesmo. Tem uns versos na Bíblia que diz assim, vai ficar de fora os feiticeiros, adúlteros, fornicadores, que bebem, os que mentem. Até aí a gente tá de boa. Um dia eu estava lendo e disse assim, vai ficar do lado de fora os maldizentes também, viu? Tá reclamando aí da vida, irmão? Tá aí fofocando? Aí, enquanto tava aqueles bem cabeludos, eu tava de boa. Mas aí um dia ele mostrou para mim. Os maldizentes também vão ficar do lado de fora. Então tem uns versos na Bíblia assim, que mexem muito comigo. Mas tem um que é assim. Adão, cadê você? Esse aí, irmãos, mexe muito comigo. Por quê? Porque nesse verso aí, como a gente já falou, a gente sabe que Deus não estava brincando de esconde-esconde com Adão. E a gente sabe, o pastor nos ensinou aqui também, que quando Deus perguntou uma coisa, Deus não está precisando dar resposta, né? É a gente que tem que refletir. Mas nesse caso aqui de Adão, foi a dor de Deus de dizer, cadê aquele ser maravilhoso que eu criei? Deus olhou para ele e disse assim, cadê aquela pessoa cheia da unção? Cheia de poder, cheia de inteligência, cheia das coisas do céu. Irmãos, Adão, ele era tão especial, mas não estou aqui só para falar do Adão não, ainda tem rumo de gente. Adão era tão especial que o corpo dele, ele podia tocar um animal e ao mesmo tempo ele estava vendo o reino espiritual. E aí Deus olha para ele e diz assim, cadê o Adão que eu fiz? Morreu, se apartou, desobedeceu, ficou raso na presença, a unção foi embora. Mas naquele dia, diga assim, naquele dia, Ele traçou um plano para mim e para você. Aleluia! Naquele dia Ele traçou um plano. Ele disse assim, o Adão falhou, mas eu não desisto. Eu não vou desistir deles.
Naquele dia ele traçou um plano. Antes da fundação do mundo, Deus escreveu lá o seu nome, Magna. Está lá escrito, antes da fundação do mundo. Está lá o seu nome, Elisângela. Está lá escrito, irmãos. Poliana, está lá escrito o teu nome. E ele fez um plano para mim e para você. Plano de redenção. Plano de vitória. Plano de unção. Plano de resposta. Plano de cura. Plano de força. Plano de alegria. Quais são os frutos do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é amor, é alegria. Deus tem coisa boa para mim e para você. Amém? E desde aquele dia ele começou a colocar o plano dele em execução, que terminou nesse versículo aqui que o véu rasgou, que nós acabamos de ler. E eu queria convidar os irmãos, né, para a gente ir vendo como é que foi esse amor desse Deus. Como é o amor desse Deus que não desistiu de nós. Amém. Deus levantou os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Depois Deus levantou Moisés. Aprendemos aqui com o presbítero Edson o que essa unção dentro de nós é material de acácia, torta, dura, mas vinha a glória dele por cima. Aprendemos com a missionária Mônica que essa arca, que é a presença, entrou com o povo na terra prometida. Aprendemos aqui com eles, irmãos, com o pastor várias vezes. Lá na presença, né, da arca que os filisteus levaram por causa que o povo desobedeceu. Mas o que a presença faz com aqueles irmãos que dão valor e têm amor à presença, como a irmã Tainá pregou aqui também. E aí aprendemos com Davi, que decidiu levar a arca, né, a presença de volta para o meio do povo, aquela presença que tinha ido embora. E aí Davi sacrificou os bois, como a gente sabe, e levou a arca de volta. Colocou em cima do monte, numa tenda. E ele separou 288 homens. Está lá no livro de Reis. Dividiu esses homens em 24 grupos de 12. É coisa muito linda de Deus, irmão. Amar a presença. Estar na presença. Para adorar. De dia e de noite. De dia e de noite. Não é à toa que Davi foi o maior rei de Israel, que mais conquistou terra. Ele era mais inteligente do que eu ou você? Não. Mas ele amava a presença. Ele pegou 288 homens, fez turno de 24 grupos de 12, e eles adoravam de dia e de noite, na profundidade da presença. A estabilidade da unção na vida e no reinado de Davi. E Davi, antes de morrer, ele já começou a preparar todos os materiais para poder a presença. Ele não conseguia viver normal, irmão, com ele tendo casa, não é isso que a gente sabe? E a presença está lá na tenda, no monte. Ele disse, como é que eu posso? Ele amava tanto a presença, mas ele não pôde fazer o templo, mas ele preparou tudo para o filho dele subir o templo para colocar a presença no templo, lá em cima. E aí continuou a adoração e o templo foi todo feito, está lá no livro de Reis, por pedras preparadas. O que são pedras preparadas? As pedras vinham todas cortadas já. Por que tinha que vir a pedra cortada? Para não bater. E o barulho dos instrumentos quebrando pedra abafar a presença. Não deixe, viu? Os barulhos do mundo, os barulhos da circunstância, o barulho da situação abafar a adoração. Hoje eu não vou adorar não, as coisas estão ruins demais. Quanto mais eu adoro, mais a assombração aparece. Eu já ouvi dessa daí. Não, hoje eu não vou me ajoelhar, não vou buscar porque as coisas estão ruins. Não, irmãos, não deixa o barulho. Não deixa o barulho da circunstância abafar o que você tem que dar para Ele. Amém? Porque só tem um jeito de vencer na presença.
Não tem outro jeito. E Salomão e Davi, eles entenderam isso. Então as pedras eram todas pedras preparadas para que não houvesse barulho. Então quando Salomão foi consagrar o templo a Deus, o Shekinah de Deus entrou ali naquele lugar. Glória! Lá do céu, da alta dimensão, como o pastor ensinou, entrou naquele lugar. Mas foi por acaso? Não. Já vinha adoração há muito tempo. Já vinha pedra preparada. Foi tudo preparado para o Shekinah se manifestar naquele lugar. Então você quer Shekinah na sua vida? Tem. Mas vamos preparar a terra, preparar o coração, preparar um lugar de orar, preparar na adoração, no jejum. E irmãos, a Bíblia nos garante que a Shekinah vem. É por isso que os judeus, os cristãos, ainda hoje vão lá para aquele muro da lamentação a orar. Assim, eu mesmo já fui, botei lá os papelzinhos, porque naquela oração de Salomão ele diz: Senhor, quem orar voltado para cá, eu sei que o Senhor responde, porque a tua Shekinah está aqui nesse lugar. Amém? É isso que Deus tem para mim e para você. Na profundidade da presença, a estabilidade da unção. Aí Deus apareceu a segunda vez para Salomão. Quem lembra que Deus já tinha perguntado para Salomão o que é que Salomão queria? E aí Salomão disse que queria sabedoria, e Deus deu sabedoria e muito mais. Aí Deus apareceu a segunda vez para Salomão. E olha, Salomão, eu vou te dizer uma coisa. A Shekinah está aqui, quem orar recebe a bênção, mas eu vou te avisar, se esse povo vacilar, a maldição chega. Irmão, se Deus aparecesse para mim a segunda vez, eu não sei se é porque eu já aprendi com Salomão, eu já ia ficar esperto, sim ou não? Porque Deus aparecendo assim, já me avisando, ó, se o negócio aqui não ficar bom, eu vou retirar a minha bênção. Eu já tinha ficado esperto, só que o povo não ficou. O povo se acostumou com a presença. E aí vieram os profetas, avisaram, história bem grandona, jogaram um dos profetas, Jeremias, no poço. Fala, Jeremias! E Jeremias dizia assim: a Babilônia vem. Tem certeza? A Babilônia vem, pode me jogar. Não recuse a voz profética para a tua vida. Às vezes tu pode não gostar do que tu está ouvindo na igreja, não sei. Às vezes você pode se sentir confrontado. Às vezes tu pode se sentir assim, chateado. Oh, mas não despreza a voz profética que está sobre a tua vida. Amém? Porque quando a gente despreza, irmãos, a voz profética só tem uma coisa que acontece. Olha, a Shekinah vai-se embora. E do jeito que os profetas falaram, irmão, a Babilônia chegou. Chegou para levar o povo cativo. Por quê? Foram brincar com a Babilônia. Irmão, brinca com a Babilônia não, viu? A Babilônia é bonita, a gente vir para a igreja é chato, é melhor sair para o restaurante, e orar é boring, às vezes vai orar, eu durmo, sei lá, tantas coisas que acontecem, que quando a gente se propõe para entrar na presença, a gente já sabe que a nossa alma e o diabo já levantam um arsenal todinho, né? Então, a gente tem que entender que a gente não pode brincar com a presença e nem com a Babilônia. A presença tem misericórdia, a presença tem amor, a presença mandou o filho. A Babilônia não tem não, viu, irmão? A Babilônia você dá um pouquinho e ela faz um estrago bem grandão. E assim aconteceu com o povo. A Babilônia veio, levou todo mundo cativo, levou até os príncipes, queimou tudo, destruiu o templo, a presença, destruiu tudo lá, foi terrível, coisa grande. E esse povo gemeu, chorou, clamou, pediu, mas aí já tinha ido. Aí um dia está o irmão Daniel passeando lá, foi abrir os rolos para ler, e ele entendeu que o tempo do cativeiro estava acabando. Olha, crente, sabe por que o irmão Daniel entendeu? Porque ele estava fazendo a leitura bíblica diária dele. Porque ele estava todo dia lá lendo o rolo. Se ele não tivesse fazendo a leitura bíblica dele, irmão Daniel tinha ficado igual a todo mundo, sem entender o tempo. Qual é o tempo que a gente está vivendo agora, irmãos? Está aí no livro. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos.
difíceis e trabalhosos, mas tem uma promessa para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Vamos fazer igual o irmão Daniel, irmãos. Primeiro ele estava lá na leitura bíblica dele todo dia, amém? E quando ele entendeu os tempos que ele estava vivendo, ele se posicionou. Ele fez 5 coisas, ele orou, suplicou, jejuou, colocou cinza na cabeça e vestiu pano de saco. 5. Eu já falei aqui da outra vez, né, do que é o 5, como é importante esse número na Bíblia. 5 os 10 mandamentos são 5, e 5, são muita cor dos 5, eu não quero falar nisso. Quero falar assim, quando um crente está na profundidade da presença, tem estabilidade nessa unção que faz coisas tremendas e maravilhosas para a nossa vida. E porque esse homem se posicionou em jejum, em arrependimento, pediu perdão pela nação. Aí uns anos na frente vem o rei Ciro da Pérsia, e conquista a Babilônia, onde o povo hebreu estava lá. E aí o rei Ciro teve um sonho. Sonhou que ele tinha que libertar o povo. E viu que o nome dele estava lá no livro de Isaías. Aí ele manda um edito. E Esdras se levanta para reconstruir o templo, para trazer a presença de volta. Eu fico só imaginando esse povo. Eita, lá vem a presença de volta. Lá vem um povo com esperança. Lá vem o Esdras, que significa socorro de Deus para as nossas vidas. Então Esdras vai para Jerusalém, começa a reconstruir lá pelo altar. O pastor falou disso aqui em cima outro dia, falando que quando a tenda era desmontada, ela era montada de fora para dentro, mas quando ela era montada de dentro para fora. Primeiro o santo do santo, e Esdras não fez diferente, irmãos. A primeira coisa que Esdras, que o nome dele significa socorro de Deus, fez, foi começar a levantar o altar. Amém? Estabeleceu a mesma coisa, adoração, jejum, para poder vir de volta. E eles foram reconstruindo com dificuldade, com dor. Mas o segredo é persistir. O mundo são dos persistentes, amém? Aprendemos isso aqui. E logo em seguida veio Neemias. Neemias veio para colocar os muros da cidade. Neemias, todo mundo sabe a história de Neemias, estava lá servindo o rei. E Deus deu graça lá para o rei, lá que nem conhecia Jesus, nem conhecia os judeus. E aí ele veio, Neemias, para reconstruir os muros. Às vezes a gente fica esperando bênção de um lugar tão, né, que a gente não sabe, mas quem manda na nossa vida é Jesus. Se você estiver na presença, ele toca lá no rei, que não tem nada a ver, que não é crente, que não conhece a palavra, que não tem temor de Deus. Mas se você estiver na presença, como Neemias estava, a unção vem. E o homem mandou Neemias com dinheiro, com comida, com tudo que ele precisava. Chegou lá, Neemias foi reconstruir os muros para proteger a presença. Nós temos que ter muros para proteger a presença. Nós temos que ter estratégia, irmãos, para proteger a presença. O que está guardado dentro de nós é coisa tremenda e maravilhosa. Neemias veio e ele começou logo a construir as portas. Tem as torres, tem as portas, são 12 portas no muro ao redor, na Jerusalém, igual como a Jerusalém Celestial, que tem 12 portas, mas é o nome dos discípulos. E na Jerusalém daqui, as portas têm outros nomes. E a primeira porta que Neemias levantou foi a porta das ovelhas. Dá vontade de chorar. Porque lá em João diz assim: Senhor, quem tu és? Eu sou a porta das ovelhas. Ele mesmo diz. Ele está dizendo para o povo assim, ó, para entrar lá no Santo do Santo, eu sou a porta das ovelhas, sou eu. E lá em João, ele diz 7 vezes, né? O 7 é o sou do Jesus. Tem lá, eu sou o caminho, Pai, lá para o Santo do Santo, para a presença. Eu sou a luz, eu sou, é Ele.
Aleluia. Tem 12 portas. Nessas 12 tem a porta dos peixes, que é o que a gente tem que aprender a comer da palavra. Tem a porta do lixo. Olha a tua porta do lixo, tu enlarga bem, viu? A porta do lixo. Porque na porta do lixo é ali, irmão. Todo dia o diabo joga um rumo de lixo em cima da nossa mente. No nosso espírito, a gente quer se contaminar. Aí você corre na porta do lixo e joga tudo fora logo. No nome de Jesus. Tem várias portas, né? Tem a porta dos cavalos lá também. Tempo de guerra. Ó, arruma teus cavalos e vai guerrear, irmão. E vai guerrear que o diabo não está dormindo, amém? Mas eu não estou querendo falar só das 12 portas aqui, não. Só estou dando uma ideia para os irmãos que Deus deu estratégias para nós, para a gente proteger a presença, para a unção continuar estabelecida nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aí a gente, apertando o botão do fast forward, a gente pode ir até Herodes, na época quando Jesus foi crucificado. Lá em João 2,20, quando os fariseus respondem, dizendo assim, como é que tu vai reconstruir esse templo aqui? Tu disse, demorou lá não sei quantos anos. O historiador Flávio José, ele diz que provavelmente eles estavam falando isso para Jesus porque Herodes tinha dado um puxadinho, sabe? Você não conhece o puxadinho do Brasil? Quer dizer, eles ainda estavam trabalhando, fazendo alguma coisa lá no templo. Mas aí, eles não tinham noção de que Jesus estava falando, era do corpo dele. Mas até Herodes, que não tinha nada de Deus, mas ainda tentando trabalhar pela ordem de Deus, para a graça de Deus, para a glória de Deus lá na presença. Aí chega lá em Mateus, né? Mateus 27, que a gente leu agora. Aí está lá o sacerdote, 3 horas da tarde, para oferecer o sacrifício lá no altar, dentro do templo. E Jesus está morrendo 3 horas da tarde lá de fora. Quer dizer, ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Ou estava fazendo a coisa errada no lugar certo. Porque o Rei da Glória estava sendo sacrificado por todos nós. Às 3 horas da tarde, do lado de fora. E ele estava lá do lado de dentro. Não entendeu, não tinha entendido o tempo. Não tinha entendido o Messias, não tinha entendido a palavra, não tinha entendido, irmãos, a presença. Então, eu queria convidar os irmãos nessa noite para a gente se aprofundar na presença, para a gente buscar mais da presença, para a gente andar na presença, para a gente zelar pela presença, para a gente não levar essa presença de qualquer jeito, de qualquer maneira. A presença é coisa séria. Acabamos de ler que foi um preço tão caro, um preço tão caro, um preço tão caro por mim, por você. Não vamos brincar com a presença. Amém? Essa presença que fez o véu rasgar de alto a baixo. E o historiador Flávio José, ele também disse que era impossível para ter sido rasgado pelo homem, porque era um véu de 18 metros e tinha de 10 a 12 centímetros de espessura, porque eram vários véus, era impossível. Deus naquele dia estava dizendo para mim, para você, a presença está aí. Não precisa mais ser um Davi, não precisa mais ser Neemias. Irmão, não sou como eles, graças a Deus, porque nós estamos vivendo Efésios 1:10. O tempo de convergir nele, convergir todas as coisas nele. Hoje, irmão, você não precisa ser Moisés. Você não precisa. Tudo que você precisa hoje é se ajoelhar no seu quarto, lá no teu secreto, lá no teu lugar, lá. É tudo que tu precisa, porque o véu foi rasgado. Para mim, para você, hoje você não precisa mais ser como um desses homens que pagaram um alto preço para poder ter a presença, que gastaram suas vidas, que foram cerrados pelo meio, que foram apedrejados, que foram sacrificados entre o altar e o alpendre. Tantos homens que foram, mas hoje para nós não.
Para nós não, para nós tem véu rasgado. Para nós a gente pode ver ele cara a cara como Moisés, porque o véu foi rasgado. Para nós tem a unção de Isaías 2, que foi derramado no Messias, ele derramou para a igreja. Amém? Porque uma das obras de Jesus foi morrer para nos salvar, mas ele dizia: importa que eu vá, para que o Paracletos venha, o nosso penhor, o Espírito Santo, para vir morar dentro de mim e de você. Hoje a gente não precisa mais subir no monte como Moisés. Hoje a gente só precisa, irmãos, baixar a nossa cabeça lá no nosso secreto. E ele escuta, e ele responde, e ele levanta, ele muda a história, ele muda as situações, ele continua fazendo milagre. Ele continua fazendo coisas grandes e tremendas, irmãos. Nós vimos aqui, lá no dia do testemunho, da nossa quarta-feira, né, das 12 quarta-feira, tanta gente que não veio aqui na frente, que a gente sabe que recebeu coisa grande, gente com papel, carro, tantas outras coisas. Então, irmãos, se um dia você que tiver só um pedido para Deus, vamos supor que todos até, tu só não pode pedir mais nada para Deus, mais nada para Deus, tu não tem autorização para pedir. Se um dia você tiver um pedido para Deus, peça a presença. Amém? Peça a presença, porque nós vamos para o céu, não é por causa das ruas de ouro e cristal. Nós vamos para o céu por causa da presença, a mesma presença que andava no jardim. É tanto que o inferno é a ausência da presença. É tanto que a dor do inferno é saber que ele não está lá. E a presença é quem vai ficar com a gente no milênio. A era da igreja está terminando, vai entrar o milênio. E por toda a eternidade, o que vai ficar é a presença. Amém? Para a glória do nome de Jesus. Se um dia você tiver só um pedido para fazer para Deus, peça a presença. Amém? Porque junto com a presença vai vir tudo aquilo de melhor que Ele tem para a tua vida. E o que Ele tem é melhor do que você acha que é, do que tu pode fazer na força do teu braço. Amém? O que Ele tem é coisa que o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem. O que Ele tem, irmãos. O problema está em Deus? Não. O problema está na gente, que não agarra a presença, que não constrói para ela um lugar bem grandão no nosso tempo, na nossa casa. O problema é a gente, que não larga tudo para trás, para ir atrás da presença, para se agarrar nele e não deixar ele. Senhor, fica, como tem lá no Emaús, né, no nosso Emaús. Senhor, fica, Jesus, fica conosco. Senhor, não vou te deixar aí nem a pau. Até o Senhor fazer algo por minha presença. O fogo do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa. Olha, Daniel, ele foi para a Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele, viu, igreja? O problema da igreja hoje é que a gente vem para a igreja e está com a Babilônia dentro da igreja. Aí não tem condição. Aí vai culpar Deus que as coisas não estão acontecendo. Vai dizer que o homem de Deus é chato, sei lá o que o povo fala. Amém? Vai dizer que Deus não respondeu. Vai botar a culpa em todo mundo, irmãos. A gente tem que ser. Não somos mais meninos. A culpa é minha, foi eu. Não entendi, não vi, não fiz o suficiente, não perseverei até o fim. Porque ele disse, ao que vencer, para o 7 eu sou, ele tem 7 ao que vencer. E ele diz lá em Mateus, ao que vencer, ao que vencer. Se você está aqui numa quarta-feira à noite, você é do time o que vencer, amém? Se você deixou tudo para trás hoje, deixou lá tudo, nem terminou de fazer a janta, não sei como é que foi a tua história, mas você veio, você está listado no meio do que vencer, amém? Mas se cada vez que você quer lá errar, mas aí você escuta o Espírito Santo, você faz parte do que vencer. Cada vez que ele diz assim, vem, me adora, dá glória, está doendo, mas dá glória, você faz parte do que vencer.
Amém? É por isso que você está aqui numa quarta-feira à noite, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu agradeço a Deus pela paciência dos irmãos. Louvado seja Jesus. E vamos nos aprofundar, continuar nos aprofundando na presença nesse ano de 2023. Sabendo que cada milímetrozinho, porque ninguém se aprofunda de uma vez, né? Você não vai furar poço de uma hora para outra. Alguém já viu furar poço de uma hora para outra? Não. Mas cada dia você vai se aprofundando e Ele vai estabelecendo uma unção na tua vida. Que o povo vai olhar e vai dizer assim: mudou. Ela mudou, ele mudou, algo mudou ali naquele lugar. Algo mudou naquela vida. Amém? Então vamos continuar nos aprofundando na presença. Queria convidar a igreja para ficar de pé. Vamos, Senhor, convidar a igreja para se aprofundar na presença e saber que a unção é estabelecida para a honra e glória do nome de Jesus. Queria assim, também orar. Vamos orar para fechar essa noite, essa palavra para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, meu Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus forte, nós sabemos que a tua presença está aqui nesse lugar, porque eu estou sentindo. Nós sabemos que o Senhor está passeando no meio da igreja, porque nós sentimos, Deus, a tua graça, a tua presença, o teu poder, Senhor. Nós sentimos, Senhor, que tem fogo no altar. Senhor, eu te entrego a tua igreja, Senhor. Abençoa, alabaxaia, que esse fogo que foi derramado no altar seja derramado em cada vida, em cada coração, em cada família, em cada dor, em cada circunstância. Olha, você que está com o coração quebrado, nessa noite Deus manda te dizer: Ele é Deus que emenda os corações. Relabaxa, relabaxa, relabaxaia. Relabaxa você. Relabaxa, relabaxuri, exelehele, relabaxuri, etelebereia. Saiba que Deus emenda os corações. Alabaxaia. Ele continua trabalhando. Labaxuri, exelabarraxa, larabalaia. E abençoa o teu povo, Senhor. Que eles possam levar o teu fogo com eles, Deus. Que eles possam ser valentes guerreiros, Senhor. Que eles possam ser uma bênção nas tuas mãos. Firmes, Deus. Firmes na presença. E cheio de estabilidade na unção, Senhor. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Eu queria chamar o pastor para vir aqui. Quantos ouviram a voz de Deus? Levante a sua mão. Eu vou te dar um minuto para você adorar e clamar a Ele. Eu só quero tua presença. Pela presença dEle. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada.
Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Quantos podem adorar o nome dele? Quantos podem aproveitar que o véu foi rasgado e adorar o nome dele? O Ramacando, o Roborosseira, eram 7 horas da noite, eu estava orando. E Deus disse para mim que todos os dias, acontecem 2 tipos de partida. 2 classes de pessoas partem deste mundo para a eternidade todos os dias. E Deus disse assim, tem uma classe que é a classe daqueles que a terra engole, a morte traga. E tem a classe daqueles que Deus os toma para si. E eu perguntei, Deus, e como que se dá essa separação? E Deus disse, os que não têm a minha presença, a terra traga. Os que carregam a minha presença, eu tomo-os para mim. Porque está escrito que preciosa é diante dos olhos de Deus a morte dos seus santos. E quando a irmã Naís estava lendo este texto, ela disse assim, eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Sabe por que esses corpos aqui foram ressuscitados? Porque eram corpos que carregavam a presença de Deus. A presença de Deus até depois da nossa morte vai fazer efeito na nossa vida. Eu não sei você, mas eu não quero estar do lado. Se eu tiver que morrer agora, não tem problema. Não tem problema. Só que eu não posso morrer do lado daqueles que a terra traga. Eu preciso morrer no time daqueles que Deus toma para si. Até para morrer, nós precisamos estar cheios da presença de Deus. E neste exato momento tem dessas 2 classes de pessoas partindo para a eternidade. Ao longo deste ano de 2023, muitos vão partir para a eternidade, mas o principal é de que lado? Se nós estivermos na lista dos que vão deixar a terra, de que lado nós estamos? Do lado dos que a morte traga ou do lado dos que Deus toma para si? De que lado nós vamos estar? Do lado daqueles que estão cheios de dinheiro, cheios de roupa bonita, de carro, de casa, cheio de droga, cheio de bebida, cheio de prostituição, cheio de mentira, cheio de engano? Ou do lado dos que estão cheios da presença de Deus?
De que lado nós estamos? Você pode levantar a sua mão direita, a sua mão esquerda por um minuto. Porque se até para morrer nós precisamos da presença, imagina para viver. Se até para morrer nós precisamos da presença, imagina para sermos arrebatados. Eu vou te dar um minuto para você pedir a Deus, como se você estivesse pedindo aquela bênção que você sabe que você está precisando, com o mesmo desespero que de vez em quando você clama a Deus por um milagre, por uma porta aberta. Clama pela presença dEle, porque Ele mesmo disse: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Quem dirá o vosso Pai Celestial? Não vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Não vou te pedir nada. Então peça pela presença dEle. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já. Eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero e eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Na profundidade das coisas que não podem ser vistas, a estabilidade de tudo aquilo que se vê. Na profundidade da intimidade, a estabilidade da unção. Eu falei, irmã Naísa, lá em Luque ontem, todo mundo até hoje fala do reinado de Davi, o rei que Samuel ungiu, mas o reinado que todo mundo vê veio da profundidade de um profeta que antes de sair de casa Deus disse: enche o teu vaso de azeite. Todo mundo viu o rei que Samuel ungiu, mas ninguém viu Samuel enchendo o vaso de azeite, porque na profundidade daquilo que não pode ser visto é que está a estabilidade de tudo aquilo que se vê. A família de Jessé viu Samuel ungindo Davi, mas não viu Samuel enchendo o vaso. Israel viu o reinado de Davi, mas não viu. Ei, você e eu precisamos entender. É
tempo de sairmos do raso. Não dá mais para viver no raso. É tempo de profundidade.